Hugo, boa Olá, noite. grande Lawrence, boa noite a todas e todos que me acompanham. Muito honrado, Lawrence, pelo convite e por essa descrição. Você que é uma referência para mim. Muito Pô, obrigado mesmo, um grande prazer estar aqui. eu que te agradeço, Hugo. A primeira vez que eu ouvi falar do seu trabalho já faz alguns anos, um amigo em comum, o César Leite, que trabalha comigo em Cezinha. várias filmagens, me falou de você. E eu não vejo a hora de passar essa merdaiada toda para eu ir aí, que eu quero ir com você e com o Cezinha para Caatinga, que Pô, tem coisa nova aí. Eu fiquei sabendo de espécies que você catalogou. Mas vamos deixar para o fim a gente falar um pouquinho de Caatinga. Eu já quero começar com uma fake news que bombou. E você muito bem desmitificou, mas eu queria que você falasse aqui para o pessoal o seguinte: é para eu morrer de medo da Vespa asiática? Que história é essa? Vai acabar com as abelhas? essa acho que foi a última, a mais recente fake news envolvendo animais, né? Por conta da introdução da vespa mandarina, a vespa gigante asiática, lá nos Estados Unidos, em precisamente duas introduções. Parece que foi localizada agora essa semana uma nova introdução dessa vespa. Só que o problema, Lawrence, esse é um claro exemplo não de fake news, mas de distorção científica, né? Você tem um fato real e as pessoas aumentam e noticiam vespas assassinas, né? Que matam. Uma vez eu vi, era assim, essa vespa é a última coisa que você vai ver antes de morrer. Olha que absurdo, né? Cara, E a vespa mandarina, na verdade, ela é uma vespa bem grande, né? A picada dela realmente é extremamente dolorosa. E ela, de fato, tem ali alguns relatos de morte associada a ataques. mas isso tem com a abelha É, comum. Isso tem com a abelha comum também, se a dois pessoa. pontos aí super legais. Primeiro, ela mata cerca de 50 pessoas no Japão, né? O Japão inteiro tem algo em torno de 370 mortes por ano por vespas e abelhas. No Brasil, mais ou menos 36 pessoas morrem por ano por ataque de uma espécie só também, né? Que é a nossa Apis mellifera, que também é uma espécie introduzida. Então, É a abelha é africana, né? isso. E aí a gente tem uma outra, um dado interessante também sobre essa história, que é falam tanto de uma vespa gigante que tem uma picada dolorida, mas esquecem do nosso besouro cavalo, ou aqui, como diz aqui no Nordeste, o cavalo do cão. É o Pepsis Nossa, formosa. Meu amigo Pepsis formosa, ele atinge a escala 4, a escala de dor de Schmidt. Só vai até 4. caramba! Então, eu falo assim, a gente precisa valorizar a fauna nacional até na hora de dizer que o bicho é perigoso. Só terminando aqui com essa tal dessa Vespa aí, o que eu vi, inclusive no seu post, né? Estou contando para você, mas estou contando para o público que eu vi no seu post, Uhum. é que circulou a foto de um mocap, de uma maquete, como se fosse o É. animal real. Então, era o teu post, o cara chega a 4,5 cm, mas na foto o cara tava com um negócio assim, sei lá, de 10 É, centímetros, sei lá. isso é fake news, né? Isso é a famosa fake news, quando de fato você tem algo que não corresponde de jeito nenhum à realidade. Fake news tem isso, né? São vários níveis de... Na verdade, a gente está chamando de fake news, mas dentro da ciência, nós temos isso muito bem documentado, né? A gente consegue separar o que é pseudociência, anticiência, distorção científica. São coisas muito diferentes dentro do conhecimento científico e que a gente já separa muito bem há muitos anos. Olha, o pessoal que está mandando perguntas, fique tranquilo, que no final a gente vai fazer as perguntas, mas eu tenho um roteirinho aqui, porque eu vou dividir essa live em dois blocos. A gente vai falar parte dela sobre essa questão do Covid, parte dela sobre meio ambiente. Eu tinha uma ordem aqui, mas o que você falou agora, Hugo, fez eu pegar a última pergunta e puxar o gancho para ela ser a primeira. Eu estava Claro, lendo hoje um texto do Hélio Gurovitz, meu amigo, que foi editor da revista Época, falando do furo da comida de bola das maiores revistas científicas do mundo em relação à cloroquina, porque num primeiro momento ela era salvadora da pátria, num segundo momento ela era assassina, e o que o Hélio diz é assim, a ciência tem um tempo, e a hora que você quer atropelar esse tempo, você acaba gerando informações falsas. Então, eu queria que você me explicasse um pouco como é que é o processo desse tempo da ciência e, afinal de contas, que é a porra da cloroquina, né? Ela mata, ela salva ou nenhum nem outro?
Vamos lá, eu vou responder as duas perguntas basicamente ao mesmo tempo, eu vou usar o exemplo da cloroquina, tá? A cloroquina é um antimalárico, né? Ela foi desenvolvida principalmente para combate à malária. Eu, por exemplo, só estou aqui falando com você graças à cloroquina, né? Estive em coma por conta de uma malária mista em 2012 e o que me Mista quer dizer tirou que do pega coma... cérebro também, brain malária? Oi? Quando ela é malária mista, quer dizer que ela pega também aquela brain malária que vai pro cérebro, não? Não, não foi meu caso. Eu Não tava, foi. o meu caso de coma foi relacionado a hepatite e pneumonia. Uhum. Então, a cloroquina, ela já é um remédio, embora ela não seja originalmente um antiviral, mesmo porque malária, para quem não sabe, ela é causada por protozoário, tá? Plasmodium, Vivax, malária e falciparum. Só que Então, ela então, já vinha sendo utilizada. só fala em português. Eu te entendi, Claro, mas muita gente está nos assistindo pode não saber a pro- diferença. Explica você o que é tem toda a razão. protozoário, vírus e bactéria para poder Você tem explicar a toda a cloroquina. razão. Toda razão. Vamos lá. Protozoário, ele já está ali como se fosse no limiar, assim, batendo a trave do que seria um animal, né? Vamos dizer assim, ele não é animal, né? Mas o protozoário, ele é um organismo multicelular, né? E ele é um organismo eucarionte, só que no caso no caso dos animais, né, eles são heterotróficos, ou seja, eles dependem de comida externa, né? Eles não fabricam o seu próprio alimento, enfim, tem essas diferenças, tá? Mas o protozoário, o vírus não, o vírus é muito mais basal do que isso, muito mais basal, tá? Em nível de complexidade, é como se o protozoário estivesse ali batendo na trave, por exemplo, de uma. Vai lá, eu tô falando assim, nível de complexidade mesmo, não é parentesco, não, tá, gente? É como se fosse assim, complexo o suficiente para você comparar com uma plantinha, talvez, ou com um animal muito basal. Um vírus não, né? É completamente incomparável até com uma planta, uma alga. É um animal de complexidade bem mais basal. Estou falando aqui, obviamente, de uma forma extremamente acessível, né? Agora, no caso da cloroquina, ela já vinha sendo tratada, utilizada para tratamentos de doenças virais também, né? Isso não é novo. E aí, toda vez que Mas surge só uma para doença o assim, pessoal entender, a cloroquina originalmente, eu tenho outro amigo toculense, cinegrafista, também se tratou com cloroquina, ela mata o protozoário que causa a malária. É isso que ela faz? Ela mata? exatamente, exatamente, ela combate o protozoário, né? Então, mas ela já vinha sendo utilizada como um antiviral. As pessoas a medicina tem testado a cloroquina como antiviral. Ela foi utilizada, por exemplo, no tratamento de Zika, né? Mas não como um fator de cura, né? Cura mesmo, ela ela é um antimalárico, né? Mas o tratamento o que que é? Você diminui os sintomas, diminui a comorbidade, às vezes você antecipa a saída da UTI de alguém, você evita que a pessoa vá para a UTI, uma coisa nesse sentido. É diferente, ela não vai matar o vírus, tá? Quer dizer, Aí vamos para ela esse. combate o efeito, mas não a causa, dando um maior tempo para o organismo doente se recuperar e combater o corona. Basicamente é isso. Só que a gente tem um ponto que é. Quando a Covid chegou, já era natural, vamos testar a cloroquina, porque assim, não tem vacina, vamos testar o que tiver aí disponível. E aí, o primeiro teste que foi feito foi já em janeiro. E o segundo em janeiro, o terceiro no começo de fevereiro. O que aconteceu? Teve 3 artigos com cloroquina mostrando o seguinte: olha, pode ser um caminho, mas como vários outros podiam ser. Só que tudo mudou em fevereiro, quando um microbiologista francês chamado Didier Raoult publicou um artigo dizendo que a hidroxicloroquina junto com a azitromicina, veja só, zerava a carga viral. Ele afirmou isso, zerava a carga viral. Mas Esse isso in artigo, vitro, in vitro. Ou já. não, não, in vitro já tinha bons resultados. Só que a gente precisa entender, agora já explicando o processo, a gente precisa entender que aqueles artigos que vieram antes do Raul, que mostravam bons resultados in vitro, 7% dos remédios que dão resultado in vitro, Lawrence, chegam a ter algum resultado em seres humanos.
Não é porque dá certo em vitro que vai dar certo em animais, cobaias como ratos, roedores, né, enfim. Não, e não é porque dá certo em roedores que vai dar certo em cães ou primatas, que é a segunda fase do teste animal. E não é porque dá certo aqui em cão e primata que vai dar certo em ser humano. São etapas que se cumprem até chegar lá. O que o Didier Raoult fez foi, na etapa clínica, já, aliás, sem passar pelas outras etapas, né? Os outros artigos tinham feito isso. Ele falou que zerava a carga viral. Bom, os artigos que vieram a seguir, Lawrence, e é muito importante que eu vou falar agora, tudo bem? Os artigos que vieram a seguir, publicados em excelentes revistas, eu vou dizer aqui algumas delas. Nature Medicine, uma das maiores do mundo. Science, uma das 3 maiores do mundo. The Lancet, o maior fator de impacto na área médica. New England Journal of Medicine, British Medical Journal, são revistas de altíssimo fator de impacto. Altíssimo. Eu não estou falando de artigos não submetidos, eu não estou falando de protocolo de plano de saúde. Todas essas revistas mostraram o seguinte: hidroxicloroquina não tem. Primeiro, nunca zerou carga viral de ninguém, nunca curou nada. O artigo do Didier Raoult já foi batido assim que saiu. A revista que publicou esse artigo retirou o artigo. A sociedade que mantém essa revista se retratou. O artigo do Didier Raoult não serve para nada. Todos os artigos que vieram depois mostraram que ela não possui eficácia. Ok? Não Aí possui eficácia. aí veio esse artigo dizendo que ela pode... Mas veja, isso. Aí o que nós temos? Já existia um artigo da Nature Medicine mostrando que poderia ter um risco relevante de problemas cardíacos. E aí esse artigo da Lancet, que saiu há 2 semanas, mostrou que ela tinha um risco enorme de problemas cardíacos, inclusive de morte. Ok? Uhum. Porém, esse artigo estava cheio de problemas e ele também foi retirado ontem. Ontem a revista definitivamente publicou uma retratação. Mas veja, Lawrence, não há hoje dúvidas de que a hidroxicloroquina não funciona. A dúvida que há é se ela provoca realmente riscos. Tudo bem? Tudo bem. Isso, um Essa amigo é a meu médico tinha falado no começo de tudo que ela, para quem tem arritmia, alguma coisa assim, ela é potencialmente perigosa. Agora, como é que é o tempo da ciência? Porque você está mostrando que as maiores revistas do mundo, num primeiro momento, erraram para um lado, num segundo momento, meio que erraram para o outro. Isso bate com esse artigo do Gurevitz, que diz que a causa desses 2 erros foi não ter respeitado o tempo da ciência. Perfeitamente. Porque é o seguinte, principalmente quando a gente está falando de saúde humana, a gente está falando, Lawrence, de pessoas, e pessoa é algo extremamente... são entidades muito diferentes, né? Porque até a cultura, aliás, a genética de um brasileiro tem algumas diferenças em relação à genética de um indiano, por exemplo, em relação à tolerância alimentar, em relação à tolerância a determinados patógenos. Um índio brasileiro, por exemplo, tende a ser mais tolerante à malária do que eu, né, que quase morri, mas em compensação, se ele pegar a dengue, que é uma doença mais nova para ele, ele vai ter um problema potencialmente maior. Então, veja, é muito difícil quando a gente trata dessas questões, então por isso que a gente precisa ter um tempo para testar em massa. E esse teste, Lawrence, ele demora não só a técnica, mas demora também a aceitação da comunidade científica, porque ciência é assim, a ciência é, você publica algo, eu replico o método que você publicou, ou sugiro um método diferente para saber se a sua conclusão realmente é válida, não é isso? Então, para isso tudo precisa de tempo, para um remédio chegar até as nossas casas demora muito, para uma vacina chegar até o nosso corpo, Lawrence, o recorde foi 5 anos de desenvolvimento. Não será o caso da Covid. Eu acho que nós teremos uma vacina em breve. Não vai ser agora, daqui a 1 mês, 2, 3 meses.
Então, mas em vai ser cima daqui a em disso, breve. desculpa te Claro, acelerar, mas está ficando muito tempo na cloroquina. Eu tenho várias perguntas interessantes. E disso que você falou simbora. agora, o que está mais perto? Eu estou lendo que Israel está muito perto de conseguir um remédio e a Inglaterra, os Estados Unidos já estão testando a vacina em humanos. E aí também teve o nosso ministro da Ciência que falou do Anita, que é um negócio vermífugo que eu já dei para os meus filhos quando eram pequenininhos. Então, assim, e tem a azitromicina. Como é que está essa busca pelo remédio e esse processo que você está falando da vacina, né? Que você disse que vai bater o recorde. Se a mais rápido foi em 5 anos. Todos esperamos que sim. Vamos falar primeiro desses remédios, ok? O que o Israel está desenvolvendo, na verdade, foram dois grupos que publicaram dois artigos diferentes, basicamente ao mesmo tempo, Israel e Holanda, um grupo de Israel e da Holanda, que propuseram, aliás, indicaram a eficácia de um anticorpo, né? Um anticorpo basicamente artificial, tá, Laura? Isso é como se fosse um anticorpo desenvolvido em laboratório, obviamente baseado em anticorpos naturais, para combater o coronavírus. Mas veja, é a fase laboratorial. É aquela primeira fase que eu falei para vocês lá, porque até a gente desenvolver, você tem que passar, né, in vitro, e passa para animais, aquela Isso, coisa toda. depois rato, depois E esse processo demora muito, porque não é assim, vamos testar animal, aí, beleza, não. Cada vez que você testa, você tem uma variável, um fator que você quer investigar. Tá, mas se e em cardíacos, como é que é? Aí você testa em animais, induzindo eles a problemas cardíacos, né? Como é que funciona, quais são os efeitos colaterais do sistema digestivo? Aí você vai lá e testa. Quais são... Ixi, deu problema. Deu problema no sistema digestivo. O que a gente tem que corrigir para não dar problema? É isso, legal. Agora testa tudo de novo. Porque aquela coisa que você colocou de diferente pode ter agora causar problema cardíaco. Aí você testa tudo de novo. Isso é a primeira fase. Essa primeira fase demora pra caceta. A segunda, mesma coisa. A terceira, que é em ser humano, aí é que demora. Porque, veja, Lawrence, a gente tem o seguinte. A gente tem... quando você toma um remédio, por exemplo, eu tô com... Vamos supor, eu estou com dor de estômago. Eu e você, ok? Eu e você estamos com dor de estômago. Aí nós dois vamos no mesmo médico, tá? Pode ser que ele passe para mim um remédio e para você outro. Por quê? Porque nós temos diferenças. Às vezes você pode ter uma úlcera, por exemplo, e eu não. Às vezes eu posso ter alergia a um remédio e você não. Então isso, o remédio ele é mais fácil por isso. Porque você dá para uma pessoa doente e pode dar um remédio associado. Você pode não usar esse remédio e usar outro. Você pode usar uma dose menor, uma dose maior. O que é uma vacina? Uma vacina é uma dose que você tem que dar para bilhões de pessoas e e que está é saudável. injetando um organismo ofensivo dentro do organismo, né, dessas pessoas. Exatamente. Então todo esse processo demora, mesmo quando você está na fase de humanos. Entende? Porque você tem que entender quais são todos os efeitos colaterais possíveis para que você não ofereça à população um problema que pode surgir, inclusive a médio e longo prazo. Entendeu? Principalmente, Lawrence, quando a gente está falando de um movimento extremamente assassino, como é o movimento antivacina. Olha só, nós temos um movimento antivacina crescente. Já pensou, Lawrence, se eu coloco disponível para a população uma vacina que pode causar um problema em dezenas de milhares de pessoas, mesmo que não morram, mas causa... É um problema, entende o que eu quero te dizer? Então é um processo que é preciso que se respeite o tempo, não porque os cientistas têm que ter calma para trabalhar. A gente nunca tem calma para trabalhar, para ser muito Porque honesto. é a questão de Mas vida ou morte, né? No afã de salvar uma pessoa de Covid, você não pode matar ela de outra coisa por conta do uso da é isso. vacina, né? E especificamente sobre hidroxicloroquina ou qualquer outro remédio, por exemplo, a Anita. O Anita, o que foi o Anita, tá? O Anita foi simplesmente uma bandeira levantada assim do nada. 97% deu 97% de redução de carga viral in vitro. Ué, você colocar gasolina numa placa de Petri vai dar 100% de redução de carga viral. Veja o que eu quero te dizer. Uma coisa que eu vi foi bem engraçado, eu vi um médico do Einstein falando,
Poxa, estão dizendo que a cloroquina salva 96%, a Anitta salva. Falou, 96% vai salvar de qualquer jeito. Se eu der Botox na testa de Isso. 100%, 96% vai salvar. Eu vou falar, puxa, o Botox... Tá. Agora, vem uma pergunta aqui interessante que junta com o que você está falando, que assim, já que você está explicando esse processo de vacina, no caso inicial, principalmente aqui no Brasil, o Osmar Terra, que é médico ligado ao governo, e mais algumas pessoas, compararam o Covid com o H1N1. E o H1N1 ele tem essa característica que a cada ano tem uma nova vacina. Então, a minha pergunta é o que tem de comum entre Covid e H1N1? E será que depois de todo o trabalho para descobrir a vacina que você está falando, passou por todos os testes, depois ainda tem a etapa de produção em grande escala, será que daí depois de um ano já não vale mais nada e tem que fazer outra? O que está... Vamos primeiro falar sobre H1N1, essa comparação ridícula que o Osmar Terra, que a história vai colocar o Osmar Terra no lugar onde ele merece, que é no lugar do ostracismo e de um exemplo de alguém que disseminou notícias falsas deliberadamente dentro do governo. H1N1, no ano passado, todo, tá? Ela matou menos de 1.000 pessoas. Tudo bem, Lawrence? Uhum. No Brasil, nós temos hoje 1.300 pessoas morrendo por dia. Por dia. Ok? Então, quando o Osmar Terra falou isso, ele já era um salafrário quando falou isso. Porque E o todo mundo presidente sabe. também falou que não chegaria toda a crise do Covid, não chegaria a 800 mortos, né, Hugo? Isso, exato. Vindo de um médico, principalmente, que ele entende muito bem a curva de contágio, não é ignorância, é realmente disseminação de notícia falsa deliberada e completamente desavergonhada. A história vai cobrar. E você falou dessa. Agora vamos falar dessa questão da vacina, né? Como é que é esse lance da mutação? H1N1, Lawrence, ela é isso mesmo, ela é uma doença que todo ano você vai ter que tomar uma vacina, porque o vírus, que é uma influenza, ele tem um alto poder de mutação, né? Só que, por ser influenza, inclusive, ele é um vírus muito bem conhecido pela ciência. Então, as mutações, elas são, como é que eu posso te dizer? Elas são facilmente identificáveis e facilmente corrigidas, porque ele é muito bem conhecido. Os coronavírus, eles são conhecidos há pouco tempo, e o SARS-CoV-2, ele é conhecido desde dezembro de 2019. Então não é nada, né? Ele é completamente novo, né? Então a gente realmente não sabe de nada. Mas veja só que coisa interessante. A SARS, né? Não tem vacina para SARS. Interromperam as pesquisas com vacinas para SARS. Se a gente já tivesse uma vacina para SARS, talvez a gente. Talvez não, com certeza. Claro, a gente já teria um avanço muito para poder chegar numa vacina para a Covid-19, né? Então, por isso que é importante a gente prezar pelo investimento de ciência e entender, Lawrence, que ciência é a melhor forma de seguro que existe. É o melhor contrato de seguro que você pode fazer é investir em ciência no seu país, né? Agora, você vê, né? Quando você me disse que a melhor forma de seguro é investir em ciência, nós temos hoje um líder doente mental, estão gritando aqui na minha janela, assassino, genocida, eu concordo que é, porque esse psicopata, ele nega totalmente a ciência, ele bagunçou o nosso isolamento e agora nós estamos flexibilizando uma abertura no momento que a nossa curva está chegando no pico. A gente vai causar o quê, cara? Desculpa alarmar o pessoal que está nos vendo, mas as previsões, o Átila tinha falado em até 1 milhão de mortos. Hoje o Donald Trump falou que se ele não tivesse tomado medidas, os Estados Unidos ia bater 2 milhões. Nós estamos flexibilizando o isolamento, que nem foi bem feito direito, no momento que a curva está atingindo o pico. O que a gente pode esperar, meu Deus do céu? Vamos lá. 1 milhão, acho que a gente não chega porque 1 milhão é uma previsão do Imperial College of London
mostrando que esse seria o número caso nada fosse feito. E o Átila ressaltou muito bem isso, né? Só que, obviamente, tiraram essa frase do contexto e começaram a crucificar o Átila, obviamente, de uma forma muito injusta. Mas, Lawrence, é muito triste o que eu vou falar aqui para vocês, mas a nossa situação, ela será caótica a um nível que a gente ainda não conseguiu perceber muito bem, tá? O Nicoleles falou isso hoje, falou que daqui a 50 anos vai ser estudado o Brasil como a pior crise da história desse país, de 530 anos de história. O que a gente tem? Isso. O que a gente tem, tá, Lawrence? Nós temos hoje uma curva ascendente com recordes de morte que superam o dia anterior, né? Então a gente está no pior, não no pior momento da pandemia. Flexibilizar qualquer coisa agora é distópico, é surreal. Qualquer comparação que a gente faça com países europeus que só fizeram isso quando a curva não é que tinha estabilizado, é quando a curva estava na descendente, na queda. Nós temos hoje um país subnotificado. Nós temos cerca de 600 mil casos com uma subnotificação de 7 vezes. Meu Deus. A gente tem 4 milhões de pessoas que estão com coronavírus e que não sabem disso. Então, quando a gente flexibiliza qualquer coisa no meio de uma curva ascendente, com recordes batendo recorde, com uma subnotificação onde eu estou completamente no escuro, Lawrence, o futuro vai dizer o que foi isso. O que triste, né, Hugo, é que a gente tinha O que triste, o que revoltante foi isso. A gente tinha revoltante dos outros países, né, para tomar a decisão. Exato. Então, assim, é completamente ridículo alguém dizer que não, mas a gente precisa tentar. Gente, nós temos material científico suficiente para saber o que fazer. Nós temos as recomendações da OMS dizendo o que fazer. Nós temos os exemplos dos países que deram certo e não foram. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Eu vou dar o exemplo da Coreia do Sul, eu vou dar o exemplo da Alemanha, eu vou dar um exemplo. E eu posso dar um exemplo da Nova Zelândia, mas aí, Lawrence, é muito fácil. As pessoas falam assim, mas são países ricos, são países pequenos, né? Eu falo, são países pequenos. A China, que é sim uma das grandes responsáveis, veja o que eu vou dizer, ok? Eu não encampo, a culpa é da China, eu não encampo esse tipo de discurso, porque a gente está falando de fato de um vírus que tem uma origem silvestre, né? Apontar o dedo para consumo de carne silvestre na China é muito fácil quando nós, brasileiros e várias outras partes do mundo também fazem a mesma coisa, inclusive com mercados, né? Mas, ao mesmo tempo, há sim várias críticas em relação a como o governo chinês lidou com esse problema, não só do SARS-CoV-2, mas de outros vírus, que já tinham sido identificados nos mercados de caça, tá? E realmente há pontos críticos. Porém, a China teve um exemplo em relação a como controlar esse problema, né? E ela foi a primeira cobaia, vamos dizer assim. Então, todo mundo conseguiu ver com o tempo o que dava certo e o que dava errado na China. Então, é o país mais populoso do planeta. Mas tudo bem, é um país que é mais rico que o nosso. A Ellen está perguntando se eles omitiram dados. Sim, veja, a omissão de dados, ela é algo que você pode ser apontado para diversos governos, ok? Inclusive o nosso. E o que você tem na China de subnotificação, você vai ver que a curva da China faz isso e ela dá um saltinho para cima porque foram dados que foram anexados de uma vez só, tá? Então, assim, por mais que haja subnotificação na China ou omissão, a gente conseguiria ver na curva uma diferença pequena, tá? Não é uma diferença brutal. E a curva de ascensão da China é uma curva muito bem controlada, tá? Seria muito difícil a China ter uma curva bem controlada e omitir dados ao nível que essa curva fosse extrapolando. Por quê? Porque os chineses saíram da China. Então a gente teria visto esse padrão acontecendo em outros países,
Tá? Então, a gente precisa criticar o que criticava e defender o que é defensável. Mas agora veja, olha, eu vou dar outros exemplos, Lawrence. Vou dar outros exemplos. Argentina. Argentina, nosso vizinho do nosso lado, com um PIB muito inferior ao nosso, com uma crise econômica muito inferior à nossa. A Argentina está com a curva de contágio controlada e veja, ela está conseguindo, inclusive, porque conseguiu controlar a sua curva, ter um jogo de cintura econômico mais efetivo que o Brasil. É claro, é claro. Quanto Mas a mais você Argentina peitou desrespeitar. o mercado internacional ao parar de pagar dívida e investir no próprio povo. E tem a frase maravilhosa do presidente argentino, que para mim é um cala-boca central, que é o seguinte: vocês estão achando angustiante ficar preso em casa? Angustiante é estar sem ar num hospital perto de morrer. Que é essa frase do presidente argentino é a que sintetiza tudo. Agora, Hugo, um fator essencial para a reabertura, quando ela for acontecer, são os testes, né? E nós não estamos testando. Eu vou pedir para você tentar explicar um pouquinho mais resumido, porque tem tanta coisa para a gente falar, mano, que eu já estou quase te convidando para mais uma. Mas quais são Bora! os tipos de teste e qual o papel do teste? Porque os dois primeiros exemplos que você citou, que são Alemanha e Coreia, só conseguiram flexibilizar através de teste, né? De testes maciços. Antes de eu falar disso, eu vou fazer uma frase muito curta, tá? Eu consigo bons exemplos de controle de países de esquerda e de direita. Então, uma frase super curtinha, tá? Não é tamanho de país que faz a diferença, não é PIB do país que faz a diferença e não é espectro político. É político decente. É só isso. É só E é isso. E a gente ciência, não né, tem. Hugo? É o que você falou, é E ciência. ciência. Se você E tem um claro, ministro da Saúde que segue os protocolos científicos embasados e não um general avestruz, eu chamo ele de general avestruz porque desde que ele assumiu, ele enfia a cabeça no buraco e espera a crise passar. Nós não temos exato. uma política. Qual a política do Brasil para combater a pior pandemia? Nenhuma. O único país do mundo que está chegando em número um né? O único país do mundo que não tem ministro há não sei quantos tempos 20 e não dias. à toa vai bater os recordes todos. É terrível estar aqui dentro nessa situação. E agora falando sobre a questão dos testes, tá? Teste é uma parada muito. É outro ponto que é muito difícil você passar para as pessoas, porque são vários tipos de teste. O teste que você faz em farmácia, ele é um teste muito pouco preciso, né? Porque o teste mais preciso é um teste com técnicas de PCR. Porém, os reagentes que você usa para fazer isso são reagentes também que são muito específicos. Você pode usar reagentes menos específicos, mas em compensação você não vai ter dados tão precisos. E aí, veja, o Brasil tem pouquíssima condição de fabricar reagente. Existe, tá? A Unicamp, por exemplo, é uma universidade que tem também ligações com produção de reagente, porém é muito difícil. Agora a gente está com a demanda de milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas, milhões de pessoas. E a gente não Eu está mesmo queria testando fazer o teste nada. porque a minha vizinha aqui do prédio, infelizmente a dona Naomi, maestrina do Teatro Municipal, morreu. Foi um dos primeiros casos aí de óbito. E eu peguei elevador com ela e ficamos batendo papo. Quer dizer, em tese, se eu fosse o Fritz Lorenz na Alemanha, eu já teria feito esse teste que você está falando agora e talvez o meu IgG indicasse que eu já tenho anticorpo. Então seria um que já teria flexibilidade, não é isso? Que é outro tipo de teste, né? Para saber se você tem os anticorpos. Que Que é, que é, é o que que é, flexibiliza, não é, Hugo? veja, ó, isso é um ponto importante. Ainda é muito cedo, Lawrence, para a gente saber o nível de reinfecção do coronavírus. O que nós temos e é uma ótima notícia. Nós temos alguns casos de reinfecção que indicam mais uma presença, a continuidade de uma carga viral que voltou a crescer, Que do que chegou a dar uma propriamente uma barreirada rei e subiu, né? Por isso e que deu essa subiu, ideia de infecção. ok? E deu uma ideia de reinfecção, do que propriamente de reinfecção. Felizmente, nós não temos reinfecção em massa. Mas lembrando, isso é um vírus de dezembro. É muito cedo para a gente entender o comportamento dele nesse. Até agora tudo bem, mas
é muito cedo para a gente prever, por exemplo, alguma mutação que possa gerar uma Isso reinfecção foi em aquela massa, sua por exemplo. pergunta se dá para comparar com H1N1, né? Ainda não se sabe se Exato, isso tá. exato. Não, não, é muito difícil, é muito difícil. Realmente é um vírus muito difícil, tá? Mas o que a gente precisaria fazer? Testar em massa, e a gente não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso. Eu acho que a gente teria como fazer bem melhor. Acho não, tenho certeza. Bem melhor. Agora, de fato, fazer a testagem como fez a Coreia do Sul, de testar todo mundo, é muito difícil dentro das nossas limitações econômicas perto de um país gigante como o nosso. Agora, com certeza, muito mais do que a gente já estava fazendo. Alguns estados estão indo bem nisso, estão conseguindo fazer bem, mas por quê? Porque agiram cedo, outros não, outros Porque, estão por exemplo, perdidos. Florianópolis não registra nenhuma morte há 30 dias. Vamos lá, tem coisas super interessantes para falar de várias cidades. Florianópolis é uma ilha. Ilha eu consigo fechar com extrema facilidade. Eu fecho todas as entradas e tá tudo certo, né? Noronha, por exemplo, tá livre do coronavírus, Pegou, né? não tá mais. 2 casos ontem eu vi nas notícias. Ah, foi por Tinha quanto parece. zerado, não sei É, se é gente que veio de fora, não sei como aconteceu. Olha, gente, eu vou ter só uma pausinha, gente. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A ideia era fazer metade da live sobre Covid e metade da live sobre meio ambiente. Só que é o seguinte, Hugo, nós não vamos conseguir, velho. Porque tem tanta coisa para falar de Covid. abre Tua outra agenda, live, qualquer coisa. vamos ter que fazer uma outra live semana que vem para falar de meio ambiente e continuar com o Covid. Porque Suave. agora veio 2 perguntas, perguntando de novo sobre a vacina. Se tem alguma novidade sobre a nova vacina. Então, pessoal, olha, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. O Hugo, ele é um professor de zoologia com mestrado em ecologia, divulgador científico. Sigam o Hugo Fernandes, ele é das minhas fontes para pegar novidades sobre meio acadêmico, sobre coisas científicas. Eu sempre uso as informações no Instagram dele. E eu acabei de dar uma guinada, apesar de ser Dia do Meio Ambiente, é tanta pergunta É sobre muita Covid que pergunta. nós vamos mais até o fim dessa live falando de Covid. E eu prometo, dentro das possibilidades da agenda do Hugo e da minha, a gente fazer uma nova, porque ele tem muita coisa para falar de fake news sobre meio ambiente, mas eu estou vendo assim, Demais. bombardeando de pergunta. E aí uma moça falou assim, poxa, estou desesperada com a informação de vocês, o que é para a gente fazer? Então tem o que a gente pode fazer enquanto indivíduo e enquanto nação. O que você tem a dizer sobre isso, Hugo? Vamos falar da vacina primeiro. Vacina, nós temos aí boas notícias, né? Nunca se fez tão rápido, né? Pesquisas relacionadas à vacina. Vamos ver, gente. Eu acho que a gente tem uma boa condição, sim, de ter uma vacina até o final do ano, até o começo do ano que vem. Isso, obviamente, indica que a gente precisa agir agora, porque as pessoas estão morrendo E o Cris Dimitris falou uma coisa importante, agora. que Covid e meio ambiente tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Vamos falar disso. Vamos falar disso. E aí, Porque eu respondendo a ainda quero pergunta perguntar da. dos tigres, do zoológico e da próxima pandemia. Ainda tem esses assuntos na Simbora. nossa linha. O que fazer? Número um, cara, vou te falar, abrir aqui todo o coração para você, tá? Você tá desesperado. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar as suas válvulas de escape para se manter calma, ok? Uma coisa que eu sempre tô falando com as pessoas é: se as notícias estão te fazendo mal, eu vou abrir meu coração para você, tá? Fique um tempo sem ver notícia, entende? Fique na sua casa, óbvio, né? Fica aí se você puder, se você não puder, mantenha todo o cuidado do mundo, mas permita-se se alienar até que a sua cabecinha fique tranquilinha, tá? Eu faço isso também, tá, gente? É assim, claro, é muito curto, né? Porque eu tenho que estar informado toda hora. Mas às vezes tem 1, 2 dias que eu tiro para justamente não ver mais notícias, né? Mas isso é normal e assim, não se culpe por isso. Permita-se fazer isso. Eu tenho uma live com a Cecília Dassi, que tá no YouTube do meu amigo Manuel do Sertão Ciências, canal Sertão Ciências no YouTube. Minha live com a Cecília Dassi tá lá, super bacana. E a Cecília Dassi é uma psicóloga, né? Super Me famosa passa aqui no Instagram. depois o link que eu sempre ponho Passo. no Stories. E já fazendo também, eu tenho Nossa, uma com o Tadashi, que é um terapeuta transpessoal, que está aqui no meu IGTV, que ele dá técnicas de meditação. E ele fala que ele é grupo olha, de legal. risco, passou muito medo e depois, através da meditação, ele aceitou, porque é o que nós aprendemos na natureza, né, Hugo? A gente que vai para lugares remotos, quando a força da tempestade está muito forte, não adianta brigar com ela. Então, a gente tem que ter
uma resiliência e buscar o bem-estar naquele momento, né? É exatamente, você deu um exemplo maravilhoso, e é exatamente isso que a gente faz, né? A gente simplesmente senta no mato, abraça o joelho e fica ali pensando, né? Esse ponto, agora falando sobre... Qual foi, qual foi a outra pergunta? Foi vacina? Foi o lance do desespero? E tinha outra coisa. Qual foi, Lawrence? Era Você per... vacina, o desespero, e daí a gente já quer mudar o que a gente tem que fazer enquanto indivíduo e enquanto país. O que o Brasil pode fazer, né, enquanto país para transitar para uma futura abertura, né? A gente está no meio de uma pandemia e, ao mesmo tempo, no meio de uma crise política, né? Eu acho que a nossa solução, hoje, ela não tem outro jeito, tá, Laurence? A gente vai precisar passar pela solução, ou pelo menos pela alguma mitigação da crise política. E eu vejo que o nosso caminho é que as forças progressistas, não necessariamente de esquerda, a gente vai ter que andar de mão dada, inclusive, com todo mundo do espectro político que esteja em contraponto em relação ao governo, porque o governo está deliberadamente assassinando pessoas. Então a gente vai E o precisar problema é que realmente. o exército, que deveria fazer esse contraponto, interviu, entre aspas, no ministério e tá fazendo nada, não tem plano. E aí a gente precisa agora realmente ter um sentimento de coalizão. Então você que, por exemplo, sei lá, odeia o Partido Novo, vamos ter que andar de mão dada com o Partido Novo. Se você odeia, por exemplo, o PSOL, a gente vai ter que andar de mão dada com o PSOL também. Eu odeio o Porque PT, eu odeio o PT, mas tô com saudade deles. exato, José. Eu até costumo dizer isso, me chamam muito de petista porque eu critico o governo Bolsonaro. Bom, eu sou crítico público do PT, porque eu acho que todo mundo que trabalha com o meio ambiente tem Alguém que vê seríssimas Belo críticas. Monte e não critica o PT não sabe o que é meio ambiente. Não, tem seríssimas críticas, né, em relação à gestão petista, tanto Lula quanto Dilma. Mas é isso, a gente realmente precisa hoje de um sentimento de coalizão, de entender o seguinte, cara, a gente vai precisar se governar em algum nível, né? E eu acho que existem lideranças em foco. Essas lideranças são muito importantes, tanto a esquerda quanto a direita, e eu acho que a gente vai ter que passar por aí, ok? Se fixar num sentimento de coletividade para poder resolver sozinho, em coletivo, na verdade, tudo isso, tá? Agora, eu não endosso. Está falando do Brasil enquanto nação, mas se a gente olha os dados, cada estado tem as suas peculiaridades muito distintas, né? Por exemplo, eu vejo que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram os que estavam mais baixos. Isso não quer dizer que eles estão safos, quer dizer que eles estão em outro estágio e talvez a coisa evolua lá de outra forma. Num país de dimensões continentais, os governos estaduais não podem ser um elemento interessante para controlar a crise, já que a realidade é distinta em cada pedaço do país? Eles já são, né? Se o Brasil não está pior, é graças aos governos, aos governos federais. Os governos estaduais, perdão. E aí a gente tem um ponto importante que você falou bem. Por que eles têm realidades diferentes, tá? Porque as realidades, elas são dependentes de diversas variáveis. Uma delas é, onde foi que o vírus chegou primeiro e com uma maior carga? Eu vou dar o exemplo aqui do estado onde eu moro, que é o Ceará. Tá? O Ceará, ele faz parte de um hub, ele tem um hub, principalmente da TAM, mas de outras companhias também. Então o Ceará, ele tem voo direto para a Itália, ele tem voo direto para os Estados Unidos, tem voo direto para a Espanha, Portugal, Holanda. Então assim, esse problema que a gente tem visto, ele é um problema que São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, né, que são os três maiores, eles coincidentemente. Manaus também, que também tem um hub. Manaus é o quarto. Manaus tem uma coisa diferente, né? Manaus também é hub. Mas o que você tem eles foram primeiro atingidos com uma carga muito alta porque eles são locais de pontes internacionais e dentro da cidade, né? Belo Horizonte, por exemplo, o aeroporto é fora da cidade, né? Belo Horizonte também tem poucos pontos de aglomeração. Se você fecha bar, o Calil, por exemplo, agiu muito cedo e fechou as praças. Isso que é um dos pontos de aglomeração de Belo Horizonte, né?
Em relação a Fortaleza, você tem praia, você tem várias outras coisas. Então são muitas variáveis. E também, agora vamos a um ponto importante. A galera fala muito assim, o sul do país está legal. O sul do país está legal, mas por quê? Ele está mais no início da pandemia do que a gente aqui, né? Então esse ponto é muito importante. Não é porque as coisas estão ok no começo que você vai abrir o paraquedas. É como se você tivesse saltado do avião com paraquedas, aí você abre o paraquedas a 3.000 metros e aí você resolve se tirar o paraquedas a 2.000. Entende? Vai se esborrachar, perfeita Você metáfora. vai se esborrachar. É igualzinho o caso de outros estados que já estão Não, com São Paulo, uma onde eu estou curva. aqui, vai na segunda-feira abrir concessionária de carro e escritório. Quem vai comprar carro no meio da pandemia, caraca? Não, e Laurence, olha só. O que vários países fizeram foi tentar sair do paraquedas quando estava a 50 metros. Você vai morrer igual. Você tem que, né? Você vai até chegar no chão. Então, o que acontece? Aí, alguns países tentaram reabrir um pouco antes que eu falo, é a curva descendente, mas no começo da curva. E aí virou, opa, voltou a subir, desce de novo. O que o Brasil quer fazer? Quer reabrir no começo. Para a galera que está aí no sul do Brasil, Reabrir dizendo algo que que aí nunca tá tudo fechou bem. efetivamente. Ó, para a galera que está no sul do Brasil, dizendo que aí tá tudo bem, que por isso o comércio pode reabrir, deixa eu dar um dado aqui importante para vocês. Nenhum país que fechou o seu comércio, que abriu o lockdown e que resolveu, mesmo quando estava com dados super bons, exemplo, Coreia do Sul, Finlândia, Estônia, Vietnã, Nova Zelândia, nenhum abriu na ascendente. Não existe caso nenhum de qualquer lugar que tenha dado certo que abriu na ascendente. Quem conseguiu fazer com que desse certo, abriu na descendente. E a gente está longe disso. Meu Deus, cara, o Nenhum, Brasil não, há, é. não há nenhum estado no país, nenhum, que não esteja na ascendente. O que pode acontecer é que ele pode estar no começo ou perto do pico. Dizem que São Paulo, Manaus, Fortaleza e Rio estão próximos, bem Tão próximos próximo. do pico. Mas daí não é a Assim hora de espera. abrir agora, é para esperar mais um Não. pouquinho, né? Ô, Hugo, eu estou recebendo aqui uns pedidos. Cara, eu vou te perguntar, por favor, seja sincero, como é que está a tua disponibilidade de tempo? Porque nós estamos com 155 pessoas com a gente agora e o pessoal pedindo para a gente emendar uma na sequência, porque tem mais 9 minutos dessa live. Se você pode, Tranquilo. cara? Pode? Simbora. Então, pessoal, Simbora. está decidido aqui a pedidos, que são muitos, que daqui a 8 minutos, quando terminar essa live, a gente vai reabrir. E daí, quando eu reabrir, não vou mais falar de Covid. Então, porque a gente tem muita coisa para falar de meio ambiente, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Embora, como o Dimitrios bem lembrou, Covid e meio ambiente tem muito a ver. Para começar a fazer essa migração do Covid para meio ambiente, que parada é essa dos tigres do zoológico de Nova York que manifestaram o SARS-CoV? E, afinal de contas, animais domésticos, cães e gatos, são passíveis de Covid? De pegar a doença? Vamos lá. O caso dos tigres um tigre foi diagnosticado no começo de abril com coronavírus. E aí, no dia 22 de abril, descobriram então que os outros tigres e leões, ao todo foram 8 tigres e leões, estavam todos contaminados com o coronavírus. Mostrando Com então tosse que a seca, infecção. né? Os felinos estavam com tosse seca. Eles foram testados porque eles apresentavam tosse seca e tal. Porém, muito importante dizer o seguinte: tem duas coisas super legais aí, tá? Preocupantes, mas ao mesmo tempo solucionáveis, né? O que é preocupante? A barreira genética de infecção de humanos para felinos é curta, tá? E isso é preocupante, claro. Isso é realmente muito preocupante. Porém, o caso desses tigres, eles tinham principalmente uma infecção no aparelho bucal, nas narinas e tudo. E já é sabido que felino é muito, para quem tem, se tiver algum médico veterinário aí, ele vai confirmar isso entre aqui a galera. Ele é muito zoado para doença respiratória, sabe, Lawrence? Felino, tanto o doméstico quanto o silvestre,
ele tem uma alta susceptibilidade para doença respiratória. Então, assim, não é uma bomba essa notícia mesmo, porque essa infecção provavelmente Bomba aconteceu. de dentro das casas, os animais domésticos se tornarem um novo É, vetor de contaminação. aí nós temos o caso do gato doméstico, né? Que nós temos aí, acho que 2 ou 3 cães que apresentaram sintomas. Mas é assim, Laurence, se você espirrar na cara de um cachorro, o vírus vai ficar aqui. Não significa dizer que ele vai ser replicado no corpo. Isso é muito importante, tá? Que isso aí, de fato, é quando a coisa se torna contagiosa. Entendeu? E que não é o caso. Não é o caso com cachorro. Com gato, nós temos um estudo na New England Journal of Medicine que mostra que alguns gatos, ele pegou vários gatos em diferentes situações e houve transmissão. Só que houve transmissão de gato para humano. de gato para gato. Só de gato para gato, não houve transmissão de gato para humano. Mas veja só que coisa importante. Foi um experimento, né, em um laboratório, e essa transmissão gato a gato aconteceu em uma ocasião só. Quando eles fizeram vários testes, pouca carga viral, média carga viral, alta carga viral, filhote, adulto, e saíram cruzando, né, esses fatores. E só uma combinação deu certo. Foi o contágio que houve de gatos com altíssima carga viral, né, em laboratório, altíssima carga viral para filhotes. Aí houve o contágio. Então, assim, o filhote via de regra, dentro das casas... Oi? O filhote teria um sistema imunológico mais frágil? Com certeza, né? Um sistema imunológico que está em... E ele só contraiu... Os únicos filhotes que contraíram foram os que foram expostos a gatos que contraíram altíssima carga viral. Então, dentro das casas não há, ok, essa observação ainda. Agora sim, recomendação, como não há nenhuma preocupação em relação de gato para humano, galera, não tem nenhum motivo para você abandonar o seu animal. Não há motivo algum para você abandonar o seu animal. Porque você pode até infectá-lo. E é raríssimo fora do ambiente laboratorial. Raríssimo. Nós temos bilhões de pessoas e bilhões de cachorros e gatos dentro das casas. Se fosse uma coisa assim disseminada, nós teríamos bilhões de cachorros e gatos morrendo e não é isso que está acontecendo. E mesmo né, que isso estivesse acontecendo, a via contrária não há relato, tá, Laurence? Contrário. O preocupante se tigre foi infectado e leão, e a gente conseguiu monitorar eles ali, né? Todos estão bem, ok? Mas tem veterinário, né? Eles têm veterinário. Então, e 80% eu não sei... dos humanos também ficam bem, quer dizer, o fato desses pets estarem bem... Não, mas assim, eles têm veterinário também, né? Isso é um ponto muito importante. Eles estão todos super bem. Mas o que eu quero te dizer por isso que os projetos de conservação envolvendo felinos, eles pararam. Estava falando com a Yara do Onças do Iguaçu e ela falou que enquanto não houver protocolo, eles não estão fazendo as capturas. Isso, eles pararam. Eles vão transmitir o vírus para o animal silvestre. Pantera parou, né? Que é a maior instituição de felinos do mundo. Pantera parou. Então todo mundo que está trabalhando com felino em campo, eles deram claro, parou o processo de captura que aproxima o veterinário do animal. Os trabalhos de câmera trap e etc. Os demais trabalhos de pesquisa, análise de dados de radicolar e tal, estão sendo feitos. Rapaz, eu quero ser que nem você. Ah, tá bom. Eu preciso contar uma história antes, viu, Laurence? Isso é uma coisa muito bacana, assim. Eu te acompanho há muito tempo, né? Eu brinco de produzir algumas coisas, alguns vídeos. Eu tava brincando ano passado de fazer isso. Inclusive, eu fiz uma série de 12 episódios mostrando como a ciência pode estar próxima do público, das pessoas, sabe? Então eu fui nas casas de farinha mostrar como uma farinheira pode estar muito próxima de uma professora de bioquímica, sabe? Sensacional a ideia.
Cara, muito legal, ficou muito bacana, só que aí veio a pandemia e a gente não conseguiu veicular. Mas eu na minha, eu apresentei, mas eu também dirigi, né? E eu me inspirei muito em você. Agora, claro, dentro dos limites, né, cara? Quem dera eu. E eu só te Imagina, agradeço, nós cara. vamos, nós vamos Pra mim é trabalhar uma honra junto na imensa. Caatinga, com Vamos certeza. sim, Aliás, cara. assim, eu acho às vezes você recebe uns sinais do universo, né? Eu fui 25 vezes para a Amazônia, 42 para o Pantanal, trocentas para o Cerrado, considerando bonito o Cerrado, mais umas 30 para Bonito, e ainda Cerrado de São Paulo, Goiás, vários lugares, Mata Atlântica, mar é o meu berço. Os dois biomas que eu não conheço profissionalmente são os Pampas Gaúchos, onde tem o meu amigo Fábio Mazin, e a Caatinga, que eu sou amigo do Hugo e do Aldemir, lá do Projeto Caatinga. Então, assim que passar essa merda, quero botar um chão nas costas e aí com você. Aliás, já que a gente começou a falar disso, né? Como é que é essa história? O Cezinha falou que você tem umas pesquisas numa área de mata, de um pouquinho mais alta aí na Caatinga, que até espécie nova você catalogou, cara. Cara, a gente tem um trabalho aqui desde 2008, numa área que eu chamo de Mundo Mágico da Serra de Baturité. Baturité é uma serra que fica no meio da Caatinga, mas ela na verdade, um fragmento não, é um fragmento de 50 mil hectares, né? Mas, assim, ela é um remanescente, né? É um De mata, fragmentossauro, né? é, ela é um remanescente de Mata Atlântica com influência amazônica. Lawrence, você consegue na mesma árvore, ok? Fotografar um tucaninho do gênero Selenidera, que é um gênero amazônico, completamente amazônico, e fora da Amazônia ele só existe em Baturité. Nossa, Você cara. consegue fotografar um uru, que é uma espécie da Mata Atlântica, e você consegue fotografar um galo campina, que é uma espécie da caatinga, basicamente. Assim, o uru não fica na árvore, né? Mas assim, no pé da árvore, que o uru é uma espécie terrícola. Mas você consegue ali, basicamente no mesmo enquadramento, se você tiver muita sorte, eu ver, porque o uru tá indo embora de lá, estão extinguindo o uru. Que Ah, pena. é um absurdo. Inclusive pode ser uma espécie endêmica. E em Baturité, Laurence, tem várias espécies, várias mesmo, que só existem em Baturité e em lugar mais nenhum do mundo. Uma Tanta delas gente aqui comentando, cara, o Pedrito, já vi um documentário, a Lili, o é Marcos Patrick é surreal, cara. maravilhoso, a Silvia Linhares, o Anderson Videomaker falando, Lamara falando que você tem que ir pro Nordeste. Eu amo o Nordeste, Lamara, eu mergulhei no Nordeste inteiro, só que eu preciso entrar pro sertãozão mais. É. Eu já fui bastante sertão da Bahia. Fui um dos pioneiros aí de explorar a Chapada Diamantina na virada dos anos 80 para os anos 90. Mas e qual é a espécie endêmica assim mais Essa internacional aqui, do não, Baturité? endêmica tem várias. Endêmica tem várias. Tem sapinho, que só o Adelophrine baturitensis, tem planta que só acontece, que rola lá. Mas nós descobrimos uma espécie lá, que é essa aqui, tatuadinha, que na real ela completa, tem um rabinho dela aqui, é um quandu, é um porco-espinho, chamado Quandu baturitensis. A gente Nossa, que homenageou o lugar. legal. E E qual a daí, diferença dele para os nossos que na verdade, porcos mais eu comuns? preciso ser justo, eu preciso ser muito justo primeiro. Eu coletei o holótipo, né, o exemplar, que é o exemplar oficial da espécie, mas quem descobriu, quem pegou esse exemplar e falou, isso aqui é uma espécie nova, foram dois grandes mastozoólogos, um grande amigo meu, o Anderson Feijó, e um grande mentor, né, um dos decanos da mastozoologia, que é o estudo de mamíferos do Brasil, o Alfredo Languti. Mas tá lá, a gente, agora o meu aluno, um aluno meu que já está no doutorado, está fazendo agora as análises genéticas, a gente descobriu, na verdade, que o Condobacteritensis é até bem distribuído. Bem distribuído, que você diz o que? Sai de Baturité e vai para outras áreas. Até Xingu. Nossa! É, É impressionante a biodiversidade desse país, né? Com tanta pesquisa, tanto naturalista. Quem acompanhou o trabalho junto com a grifa cinematográfica do Haroldo Paulo Júnior, o pessoal fez aquele trabalho dos novas espécies. Quantas nossa, que espécies novas absurdo. em Com o potencial Mário aí no Conraft, Brasil? né? Foi com o Mário Conraft, não foi? Sim, Mário Não Conraft foi? foi o coordenador científico. O Haroldo, eu estou falando do meu lado, né? De Exato. cinegrafista, De né? Que fez as documentarista, imagens. sim. Aham.
Agora, estamos falando dessa variedade, dessa incrível biodiversidade brasileira, né, Hugo? E essa biodiversidade vem sendo muito ameaçada e vem se usando fake news, né? Eu voltei um pouquinho mais cedo do que o horário combinado e estava comentando com o pessoal que o governo atual ele inventou uma técnica incrível para diminuir o desmatamento na Amazônia, que é descredenciar, tirar credibilidade, descredibilizar órgãos seríssimos reconhecidos mundialmente como o INPE, naquele primeiro momento. Inédito, viu? Uma técnica inédita. Uma técnica inédita. Nenhum governo anterior fez. Técnica inédita que está sendo aplicada também com o coronavírus, quer dizer, fazendo escola, né? Mas os caras são terraplanistas, o que a gente vai esperar? Agora, então, assim, nessa questão de fake news com meio ambiente, a primeira questão que eu ia te perguntar é o seguinte: quando começou aquelas queimadas, aquele dia que São Paulo ficou negro com a fumaça da Amazônia, eu estava no Arco do Desmatamento, na Barra do Bugres, fazendo uma expedição para a Jeep, marca de carros, né? Fizemos aí uma grande rota aí pelo Mato Grosso, começamos na Amazônia Mato Grossense, na Barra do Bugres, depois entramos pelo Pantanal. E eu estava vendo fogo, São Paulo ficou preto de fumaça, e os caras diziam, não, essa queimada é normal, essa queimada é normal. Então, a primeira pergunta, Hugo, você que é um divulgador científico, onde você se informa para ter as fontes corretas, para poder dar essas informações? E elas são subjetivas para alguém dizer isso é normal, isso não é? Ou elas são objetivas e factuais? Muito importante isso. Bom, eu como cientista, eu vou direto na fonte mesmo. Eu trabalho com conservação. Então, a minha técnica, né, que é uma técnica que, claro, se você tiver familiaridade com os dados, beleza, vai direto na fonte. Quais são as fontes? Eu tenho map biomas, né, mas eu procuro... O Agostinho, deputado, falou semana passada. Ele falou disso, mas tem um ponto importante que eu vou nas duas fontes direto, que é o PRODES e o DETER. O DETER é o que gera alertas de desmatamento em tempo, vou dizer em tempo real, porque assim, tem ali um gap de 2 dias, né, mais ou menos, um gap de 1 dia e pouco. Mas é via satélite e a precisão do DETER não é uma precisão alta, tá? Em termos de área, é uma precisão suficiente para gerar alertas precisos de que uma queimada está acontecendo ali, mas não necessariamente o cálculo da área. Quem faz um cálculo de área melhor é o PRODES, mas os dados do PRODES, eles são anuais. Tá. Né? O DETER, ele serviria para as autoridades ambientais, por exemplo? Ele serve, historicamente, o DETER ele serve para isso. O DETER ele identifica, é um sistema de satélite que identifica desmatamento, queimada, e ele gera um alerta. Né? Esse alerta cai direto nos órgãos ambientais. Ano passado, o Ministério do Meio Ambiente desconsiderou 2.000 alertas até julho. 2.000. E foi aí que a coisa começou a entornar fora do país. Né? Porque o que você tem? O que é a queimada? A queimada é a consequência do desmatamento. O desmatamento ele ocorre basicamente ao longo do ano. Ele se intensifica bastante no meio do ano. Seca. Isso. Na estação seca, no auge, o que começa a pegar para valer? São as queimadas, porque você não vai fazer uma queimada enquanto está chovendo, né? Claro. E aí, o que você tem nessa situação? Quando você tem uma queimada, significa, muito provavelmente, que aquela área já foi desmatada antes. Claro que você tem queimadas naturais, é óbvio que existem queimadas naturais. Só que a gente consegue saber quando é natural e quando não é. Como? A gente compara. Então, existem cálculos muito precisos do índice de umidade com o índice normal de queimadas relacionadas a cada um desses índices. Em 2019, foi um ano mais úmido do que 2018 e 2017, por exemplo. Então, a umidade estava alta, ok? E os índices de queimada, que deveriam estar baixos, porque a umidade estava alta, estavam aqui. Eu vou botar aqui a proporção aqui, para vocês, tá?
Batendo Então, a gente recordes históricos de crescimento, né? recorde da década, né? Uhum. O que que nós temos hoje? O recorde. 2019 foi um aumento de 30%, com picos mensais de 172%. Então, julho ou junho, se eu não me engano, do ano passado, foi 172% maior do que junho de 2018, tá? Mas ao longo do ano, principalmente porque em agosto o governo tomou uma bordoada internacional muito forte, agosto, setembro, outubro, né? O que que você teve? Que o PRODES, quem gerou esses alertas mensais foi o DETER. O PRODES gerou então ali a conclusão de que havia sido então 30% de aumento em relação a 2018, que é o recorde de 10 anos, né? Nós tivemos um período muito pior em relação ao desmatamento, principalmente em 95 e em 2004. Em 2004 isso foi resolvido com a moratória da soja, né? Que na época a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva. Houve a moratória da soja em 2004 e a partir da moratória da soja, que é um acordo comercial, né, que regula venda e aí as pressões sobre a Amazônia caíram, fez isso aqui, estava no pico e despencou mesmo. Até o nosso pico para baixo foi 2012, né? Foi o melhor ano e desde então nós temos pequenas variações, né, de crescimento, aí aumenta um pouquinho, aí diminui um pouquinho, só que aí veio 2019 e teve um aumento de Mas 30%. 18 no Agora governo Temer já tinha tido uma tendência já para tinha, subir. foi um ano péssimo, já foi um ano péssimo 2018, já era recorde, 2019 quebrou o recorde, 2020, nos 4 primeiros meses, eu não sei se saiu maio ainda, tá? Eu conferi ontem, não saiu, mas não sei se saiu mais, mas nos 4 primeiros meses, 59% a mais. Agora, se você não tem familiaridade com os dados, eu vou sugerir para vocês aqui, tá? Amazon, Ah, perfeito. Amazon, o IPAM, IPAM de Maria, IPAM, Amazon e Observatório do Clima e o próprio Se você Mappió. puder depois, por favor, me mandar um inbox com esses sites, e aí eu faço Mando. stories e deixo à disposição, porque o pessoal está agora com 93 pessoas e a galera me pede depois, me pergunta e tal. Então eu tenho feito isso de deixar no Stories, né, os links dessas fontes que a gente menciona. Agora, a Mando gente está sim. falando de fake news e meio ambiente, e nós vivemos essa situação com esse ministro específico, que inclusive agora foi pedido o impeachment dele pela Frente Parlamentar Ambiental, e acho que a gente precisa derrubar esse monstro, até porque ele é um criminoso condenado na justiça por fraude ambiental. Então, É o mais fácil de chamar de bandido, né? nem o bolsonarista raiz poderia aceitá-lo, porque era promessa que não teria condenado no governo. Então, ele é um cara, até se você é dos 30% que ainda apoia o governo, também tinha que exigir a saída desse cara. Esse cara usou de fake news descaradas no caso do vazamento do óleo, onde ele acusou um navio que não poderia carregar a quantidade de óleo derramado. Depois ele acusou a Venezuela, acusou o Irã, acusou o petroleiro grego, acusou a sogra do cunhado de não sei quem, e foi tirando o foco do problema. Ele faz isso também na questão do desmatamento, Hugo? Ele faz isso, na verdade, é o padrão dele, né? O padrão do Ricardo Salles, ele é um padrão negacionista, né? Ele está ali junto com o Osmar Terra num padrão negacionista de ciência. Ele é um bandido, né? Eu acho que é muito tranquilo a gente falar isso para alguém que é condenado pela justiça, né? Eu acho que a definição de bandido, não há definição melhor de bandido do que essa, que a própria justiça mostra que ele é. O padrão dele é de negação, né? Ele foi um dos que encampou, não, as queimadas são naturais. A ciência mostrava que não, né? Ele falava, não, porque o governo agiu. Aí os fatos mostravam que não. Até que então surge ali a figura, midiaticamente, surge a figura do Ricardo Galvão, que para mim foi um herói. Um herói, Né? né? Na época, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, chamado INPE, outra fonte maravilhosa. Aliás, E o Ricardo só uma Galvão. parte, né? O sistema do INPE, para quem não conhece, está nos ouvindo aqui, ele é referência mundial. É um negócio seríssimo. A tecnologia envolvida no INPE é incrível. Não tem como o E governo outra coisa, brasileiro negar.
o INPE usa os mesmos satélites utilizados por vários países, né? PRODES e DT, eles usam principalmente o Landsat e o... Poxa, esqueci qual outro. Mas Mas eu são os posso... mesmos. Mas são satélites de alta precisão, são muito bons, né? Não são... Você tem satélites lá americanos, satélites israelenses, iranianos, e você tem também participações brasileiras até nisso. Então, o INPE, tanto o sistema PRODES como o DT e o MAP Biomas, ele é absurdo, assim, ele é muito bom, cara. Ele é Mas excelente, é uma das esses coisas que o dados brasileiro tão deveria ter bons e tão orgulho. precisos, como é que eles tentam falsificar os dados, Hugo? Veja, a falsificação deles é pela boca mesmo, né? Porque eu até perguntei isso na sua live com o Rodrigo Agostinho, que a gente fica muito preocupado se o governo teria alguma condição De de manipular controlar esses esses dados? dados. Não tem. Isso é maravilhoso, porque os dados são internacionais, podem ser conferidos basicamente em tempo real. Então ele vai negar pela narrativa, né? A narrativa do governo é uma narrativa negacionista. Ele simplesmente tem um poder, né? Ele tem, obviamente, credibilidade, aquela parcela mais fiel a ele, ou então nem precisa ter uma credibilidade somente a parcela fiel, mas olha, as pessoas tendem a escutar o presidente da República ou o ministro do Meio Ambiente e o que eles estão falando, né? Cibers, obrigado, Lailson. Obrigado, é isso mesmo. Cibers é o nome do satélite. Cibers. Agora, Então, deixa eu falar nesse negócio de narrativa, vamos desmistificar, desmitificar, criar um mito, tirar o mito, né? Da narrativa mais comum e mais equivocada, que hoje você fez um post muito bacana para refletir sobre isso. Aliás, pessoal, sigam o Hugo Fernandes, vale a pena dar uma olhada nesse post incrível que ele faz hoje explicando, porque se criou a narrativa de antagonismo entre o agronegócio e o meio ambiente. Enquanto que é verdade que assim não existe o agronegócio. As pessoas na cidade inventaram um vilão fictício de história em quadrinho. Ah, o agronegócio, esse bandido. É tão coloca ingênuo quanto todo aquele mundo no moleque mesmo de bolo, né? 14 anos que fala o capitalismo. Gente, o agronegócio nos sustenta. Tem comida aqui na minha mesa, tem alface na geladeira. Então, calma. Existem o bom agronegócio e o mau agronegócio. E o bom agronegócio depende, inclusive, para ter lucro, que o Brasil respeite os acordos internacionais, porque senão... Explica aí o teu post e essa questão até Claro. do possível boicote lá fora. Então, primeira coisa, eu falo assim, eu concordo, né? Assim, eu conheço, inclusive, ótimas iniciativas ligadas à proteção do meio ambiente que são mantidas, idealizadas, financiadas por parcelas corretas, né, do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é, de fato, aquilo que impulsiona ainda a economia, né? Só que isso não pode ser confundido com dar liberdade para que bandidos, né, em nome do agronegócio, desmatem a Amazônia, desmatem o Cerrado ilegalmente, façam qualquer tipo de desmatamento ilegal, né? E principalmente grilando, que é invadindo terra pública para depois vender, e geralmente não é o pecuarista que faz isso, é o grileiro, mas mais de 90% é vendido para pecuarista, que se está comprando terra ilegal, é tão criminoso quanto. Mas você falou uma coisa super importante, assim, há excelentes iniciativas que estão ali de mãos dadas, né? Posso falar de duas aqui, uma delas é a Pantera, que você conhece muito bem, lá no Pantanal, Porto Jofre, né? Fazenda São Bento, você conhece cada onça ali, né, Laura? Cara, várias eu conheço pelo nome. São mais de 10 anos indo para lá. O Rafael, o Fernando, um grande amigo. Eu Grandes passei amigos. 10 semanas lá, 10 semanas junto com eles, fazendo filme para o Museu Smithsonian. Já fiz para a National Geographic, enfim. Pantera tem um trabalho incrível para mitigar o conflito da onça com o gado, né? Que era a causa de pecuaristas, maus pecuaristas, matarem as onças por causa do prejuízo do gado, né? E o outro é o nosso hoje grande influencer, né? Leandro Silveira. O Leandro aí tá com 1 milhão de pessoas O Leandro no tá Facebook, né, cara? Então, impressionante. nós temos aí exemplos realmente de pessoas que conseguem, mas assim, não dá para chegar e passar o pano, né, para grileiro, para quem está desmatando a Amazônia, porque hoje, galera, a produção
brasileira pode ser alimentar todo o mercado nacional, internacional, sem desmatar nada e reflorestando. É, Então, é surreal a gente está defendendo o desmatamento como avanço da e o economia. E aí vem potencial econômico, como nós falamos a semana passada, que não necessariamente são as mesmas pessoas que estão aqui hoje, estavam na semana passada, o Agostinho falou muito, né, das outras formas de rentabilizar a floresta através da conservação da biodiversidade, como venda de crédito de carbono, mitigação de pegada, né, de impacto ambiental. Quer dizer, existem várias fórmulas para a floresta em pé gerar mais recursos do que ela derrubada e explorar mais racionalmente a área derrubada da floresta. Agora, floresta em, floresta em pé gera mais grana do que ela derrubada. E tem outra coisa, aí falando do meu post. Se a gente atropela esse processo, a gente derruba a economia. Por quê? Porque a Holanda, o parlamento holandês, ontem o parlamento holandês não recusou a assinatura da União Europeia com o Mercosul, que já estava que era uma luta. e quando teve aquela briga onde o nosso presidente muito elegantemente xingou até a primeira-dama da França, para mim isso aqui foi uma vergonha, vergonha. O presidente do Brasil, na falta de argumento, xinga a primeira-dama da França, já criou aquela tensão. Tem supermercado inglês defendendo o boicote de produtos brasileiros. Se criou uma bagunça, aliás, falando já que nosso tema é fake news e ciência, só que a gente começa a expandir. Uma grande fake news, Hugo, foi, por exemplo, ter dito sobre a corrupção absoluta no fundo Amazonas, né? E que acabou fazendo com que a Alemanha e a Noruega saíssem desse fundo. Só que o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, não registra mau uso desse dinheiro. E parte desse dinheiro era, inclusive, usado pelos municípios. Quer dizer, o dinheiro não era só gerido por ONG, era gerido também pelo Estado. Você está a par dessa história, Hugo? Lawrence, as operações de fiscalização do IBAMA com helicóptero, né, o Bolsonaro pegou o helicóptero para sobrevoar a manifestação com 100 gato pingado. A gente precisa entender que um helicóptero daquele peso para voar é muito caro uma hora de voo de um helicóptero daquele. É muito caro. Uma horinha de voo dele lê R$ 5.000. E deixa Então, a assim, pegada ambiental pra cacete, né? muito. Então, uma operação de helicóptero, né, que não é uma hora, são dias, né, de helicóptero ali, era boa parte dele financiada pelo dinheiro do Fundo Amazônia. Então, o próprio governo federal dependia disso também, né? E aí ele falou, não, porque a gente não precisa mais. Claro que não precisa, porque vocês não fazem nada. O governo não, entendeu? O governo desmontou operações de IBAMA, o governo proibiu queimar maquinário de bandido, o governo não atendeu milhares, só colocar milhares de alertas. Só uma informação em cima do que o Hugo falou. Segundo amigo meu, jurista, isso seria motivo suficiente para o impeachment do presidente da República. Porque ele orientou o funcionário público a descumprir a lei, ao proibir, a recomendar que não fossem queimados aparelhos utilizados para destruição de madeira. Isso é crime, né? Orientar o funcionário público a não cumprir a lei que diz que essas coisas devem ser destruídas. E eu queria fazer um outro à parte, que toda essa questão global da fake news, a gente está vendo esse governo alegando que é direito de expressão, né? Um ministro da Educação falar uma barbaridade sobre o STF, ele tem liberdade de falar. Mas os nossos amigos do IBAMA e do CMBio, e eu conheço eles do Brasil inteiro, eu tive nos lugares mais remotos desse Brasil, eles estão proibidos de se manifestar nas mídias pessoais e sofrendo represália, né? A Associação de Servidores do IBAMA e do CMBio deram esse alerta que estão policiando as mídias sociais. Então, eles fazem o desaparelhamento, daqui da porta para fora, falam que tem que ter liberdade de expressão, mas dizem para os seus funcionários que eles não podem se expressar nas mídias sociais deles. É um absurdo, né, Hugo? Não faz o menor sentido, né, Laurence? É uma questão que não tem o menor embasamento, assim, calúnia, difamação, distorção de notícia falsa.
distorção de notícia, notícia falsa, não é direito de expressão. Não é liberdade de expressão, é crime, né? Mentira. Agora, Hugo, a gente Tem um falando, você ponto está aqui, a falando galera. do... Ó, claro, e só um pontinho aqui que o pessoal tá. Eu vi nos comentários aqui uma coisa super interessante, da pessoa falando assim: ah, não, agronegócio é ruim, agricultura familiar que é bom. Galera, vou fazer um apelo, tá? Um apelo realmente de coração. Vamos procurar entender como que funciona realmente o processo, independente do nome que a gente dá, o processo de abastecimento do país. A agricultura familiar, de fato, ela é mas muito responsável por talvez a maior parcela do que a gente coloque no prato em termos de fruta, legume e tal, não sei o quê. Em termos de exportação, de fato, é a agricultura, se você quiser chamar de extensiva ou de agronegócio, tá? Muito importante dizer que, dentro da agricultura extensiva, você continua tendo péssimos exemplos e você continua tendo exemplos que são considerados dentro do que é um bom balanço entre produção econômica e sustentabilidade, tá? Outra coisa que falaram ali que é importante comentar, os maiores... Complementando uma coisa, você está dando um alerta muito bacana, porque eu mesmo, há 10, 15 anos atrás, eu via o agronegócio como um grande vilão. Até que, alguns anos atrás, eu comecei realmente a conhecer a propriedade, a história do meio rural no Brasil. Eu dei uma palestra na Bayer Sementes e conheci grandes pecuaristas, me convidaram para ver as fazendas deles. E eu digo uma coisa, os grandões, eles têm uma visão moderna porque eles são abertos à fiscalização, porque você pode ter um controle por satélite da área deles. E os grandões, para poder ter os selos que permitem exportar, principalmente para a Europa, eles precisam cumprir à risca a legislação ambiental. E o que tem de reflorestamento, o que tem de pesquisa que eles financiam, por exemplo, a Vale. A Vale é uma vilã terrível, a Vale fez absurdos com Brumadinho e tal, mas o que a Vale investe lá no Pará para preservar as florestas dela, projeto de pesquisa de arpia. Então, assim, os grandes, às vezes, é mais fácil de fiscalizar do que os pequenos, não é? E tem uma coisa interessante da gente falar também das. Olha só que maluquice, né? Eu vou falar para essas 105 pessoas que estão aqui que é muito capaz de você. É muito capaz, não, é completamente factual vocês verem pessoas como eu, Lawrence, Leandro, enfim, várias outras coisas, criticando determinados setores e elogiando determinados setores, e às vezes isso mexe com as nossas paixões. Grandes áreas de produção, por consequência, se o cara cumprir a lei, e existem muitos, também possuem grandes áreas de proteção, né? Porque a lei exige isso, não é isso? Como 80% para a Amazônia. ficou as percentagens da semana passada, né? Isso, né? Então, quando você tem essas grandes áreas com grandes áreas de proteção, o estabelecimento de corredores fica mais fácil do que se as áreas forem fragmentadas, entende? Que às vezes o cara põe a área de proteção dele aqui, aí o vizinho põe aqui, aí o outro põe aqui, o outro põe aqui, o outro põe aqui. Com grandes áreas, você tem continuidade. Veja, eu não estou defendendo que você transforme o Brasil em grandes áreas agricultáveis com corredores, não é isso. Estou falando que para a nossa realidade hoje, né, nós temos possibilidade de instalação de corredores. O corredor, por exemplo, um grande projeto, são os corredores que ligam o Cerrado à Amazônia, né? Então, Tocantins, né? Passando pelo Tocantins, então, isso são exemplos que se conseguem quando você tem grandes áreas. Porém, claro, tudo seguindo. Claro que a gente precisa, inclusive, discutir, isso não é espaço para uma live como essa, discutir os nossos modelos de produção. Se eles são, assim, fato é que, fato, tá? O modelo de produção pecuária mundial, ele é insustentável. Isso é um fato, tudo bem? Sob o ponto de vista ambiental, isso é um fato posto, tá? Inclusive, o caminho do vegetarianismo, do veganismo, ela é uma discussão extremamente importante e necessária para a gente colocar isso no debate, claro. Porém, a gente está falando de uma realidade posta que precisa de soluções urgentes. E essas soluções urgentes precisam considerar a realidade posta, que essas áreas existem, que as economias de vários países, inclusive a nossa, como principal fator, depende dessas condições.
Então, a gente precisa hoje, sem separar o debate da transformação do nosso modelo econômico, sem separar o debate, mas nós precisamos também entender o que pode ser feito hoje, contando com esse modelo. E aí nós temos bons exemplos e maus exemplos. E outra coisa que, assim, como você está bem dizendo, é um processo para mudar. Né? Por exemplo, o Brasil tem a tradição de vender commodity. Então, quando se criou uma Belo Monte, se destruiu uma área gigante na floresta para gerar energia para destruir mais a floresta. A energia de Belo Monte não vai para nenhuma cidade. Ela vai para quem vai explorar alumínio e bauxita na Amazônia. Agora, para ter esse debate sério e profundo, é preciso, como você diz, a gente se afastar das paixões, porque a gente tem... É muito fácil aqui da cidade criar respostas simples. E essa procura de respostas simples para problemas complexos traz resultados trágicos, como quem foi eleito, né, para presidente desse país. Né? Então, a gente fala, o negócio é ruim, pequeno proprietário é bom. Escuta, pequeno proprietário é um ser humano, você tem bom e tem ruim. Eu já fui em lugares onde os quilombolas ribeirinhos se organizam, buscam associações, fazem coisa sustentável, e já vi lugar que os caras são filha da puta, que eles não matam para comer, eles matam e vão vender a carne, e fazem caça clandestina. Não existe. Mas são impactos diferentes também, né? Oi? Mas são impactos de magnitude muito diferentes também, né? São, com certeza são. Mas se você pega em grande escala, por exemplo, o cara que invade uma terra indígena para fazer um garimpo precário usando mercúrio, está fazendo um impacto de grande escala. Uhum. Agora é o seguinte, Hugo, a pergunta que eu tinha aqui para encerrar a nossa conversa, que acho que é uma pergunta assim, muito importante, é que eu tinha visto um post seu que vai juntar os dois assuntos dessa live. Né? A gente está assim, caminhando para o final, a gente falou na primeira parte sobre Covid, na segunda parte está falando sobre meio ambiente, e essa é a grande pergunta que eu vi um post seu que eu confesso que eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei preocupado, que é o seguinte, que uma nova pandemia poderia surgir do Brasil justamente por conta do desmatamento em excesso. Explica isso aí. Explico. Antes, deixa eu só responder o BW Maf, que ele está aqui enlouquecido desde a live passada perguntando. Nossa, Bolsonaro liberou venda de fuzis para caçadores e produtores rurais. Foi hoje isso, eu ainda não li sobre isso, cara. Não sei o seu nome, né? É muito difícil. Mas eu não li, eu ainda não sei exatamente o que aconteceu. Eu vi a notícia, e pouco tempo depois eu entrei aqui na live, então eu ainda realmente preciso me informar. A gente está testemunhando uma tentativa de guerra civil, se isso for verdade. Porque aí já tinha diminuído o controle da munição. O cara quer criar milícias armadas nas cidades para defender eles. A Laisson está falando, falem do PL da grilagem. Querida, a gente falou a live passada inteira com o deputado federal. Dá uma olhada no meu IGTV, vale a pena. Foi uma live inteirinha sobre isso com o deputado federal da Frente Ambiental Parlamentar. Então não adianta nem eu e o Hugo começar a falar disso, que a gente ficou 1 hora falando. Tá no meu IGTV ali no Insta. Com um cara que entende mais, né? O cara fala muito. Ganhou meu voto para sempre. Vamos lá, pandemia no Brasil. Tá? O coronavírus, a Covid-19, ela é um problema que decorre de problemas ambientais, né? Ficou muito preso no ponto cultural, né? O chinês come bicho estranho. Eu já chego lá no bicho estranho. Mas não é só não é só esse o ingrediente da receita do bolo, tá? Você tem uma urbanização crescente que invade áreas silvestres. Então vamos fazer o seguinte cenário aqui. Eu tenho uma área, como o Brasil, uma Amazônia brasileira, por exemplo, que eu não sei. Olha o que eu vou aqui. Eu não sei todas as espécies de vertebrados de grande porte que existem na Amazônia. Eu vou repetir. Eu não conheço todas as espécies de vertebrados de grande porte que existem na Amazônia. Então, tem macaco sendo descoberto todo ano na Amazônia. Todo ano. Mas desde o Rosmalen, né? Desde o Rosmalen. Desde do Restkovic. Então, assim, a gente está falando de uma questão que eu não sei o que tem. Tampouco eu sei
eu não sei, dos reservatórios de vírus ou outros patógenos que existem nas populações já conhecidas e nas desconhecidas. Então, muito embora nós tenhamos a Fiocruz, que é uma instituição mundialmente reconhecida de referência, a Fiocruz é uma instituição com sede no Rio de Janeiro e filial em alguns lugares que, obviamente, não tem condição de sair aí testando todas as populações do país mais diverso do mundo. Então, o que que há na Amazônia? Que reservatório? Estou dando um exemplo da Amazônia, pode ser da Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, mas o que que há na Amazônia em termos de zoonose? Eu não sei. Só que eu estou avançando. Eu estou chegando pertinho. Né? Então, eu vou dar um dado para vocês. A cada 1 km² de Amazônia desmatada, 27 novos casos de malária surgem na Amazônia. Entenderam como é que é a relação? Cara, peraí. A cada 1 km, 27 casos novos de malária na Amazônia. Você tem um aumento de 27 casos novos a cada quilômetro². Né? E a gente está falando de... Tem 27 pessoas nesse quilômetro, quer dizer, tem uma densidade demográfica grande também, então. E aí você tem uma situação que é, à medida que você vai avançando, tá? Você vai isolando populações. Vamos supor que ela tem um vírus ali. Você isola a população, ela fica isoladinha ali. Quem que sobrevive? Os que são resistentes àquela doença que eu nem sei qual é. Então, quando eu avanço, além de chegar perto, eu estou promovendo a permanência da doença naquela população silvestre. E eu estou chegando perto. Estou chegando pertinho ali. E aí vem, beleza, eu posso estar perto, mas como é que eu posso ser infectado? Eu posso ter um vetor, que pode ser um mosquito, que não é o caso, né? Que é o vírus da dengue, febre amarela, malaio, chikungunya. Mas eu posso ter um protozoário, como é o caso da malária. Né? Então, eu posso ter um vetor, mas não é o caso do Covid-19, não é um vetor. Porque ainda bem... No Covid, o vetor foi comer o animal. Existe outra possibilidade de vetor? Tem alguém aqui, o Vini, falando, por exemplo, esse consumo de tatu no Nordeste. Vamos lá, chego lá. Então, assim, beleza, não temos o vetor inseto, né? Como é que eu posso infectar? Bom, a gente tem o seguinte, a zoonose que está lá naquele macaco, roedor, morcego ou qualquer outro tipo de animal, não necessariamente vai me fazer mal. E se me fazer mal, não necessariamente eu vou replicar aquele vírus, ou aquele patógeno, e repassar para outro ser humano, tudo bem? Mas, você quer testar? Você quer arriscar? E se houver uma mutação? De macaco para ser humano, querido? É bem facinho. E o Covid foi de morcego para o ser humano, né? Não, na verdade, pode ter tido um intermediário pangolim. Há uma possibilidade de ter tido um intermediário morcego-pangolim, pangolim-ser humano. Mas morcego-pangolim só aconteceu, Lawrence, porque eles estavam juntos décadas em mercados. Uhum. Sim, porque claro, porque se há esse contato na natureza. Não teriam. Se há uma mutação aqui e eles não têm contato, a mutação vai embora. Né? Tipo assim... várias não, a mutação vai... Desculpa te interromper. A mutação vai embora. Só corrigir. A mutação vai embora, não. Assim, aquele vírus mutado, ele não permanece. Várias pessoas estão perguntando se a live vai ficar salva. Todas ficam salvas no IGTV. Vocês podem ver e recomendar. Desculpa que eu te interrompi, mas tem uns 4, 5 falando. Claro. Salva a live, please. Vai ficar salva. Né? Vai ficar salva. Desculpa, volta para a mutação. Quer dizer, o pangolim fez essa ponte para o morcego e aí a mutação... Provavelmente, né? Provavelmente. Então é o seguinte, agora beleza, então o que acontece? Não, Hugo, então estamos bem, porque aqui no Brasil não tem comércio de carne, aqui a gente não come coisas estranhas que nem os chineses. Eu vou falar aqui alguns animais para vocês. Por exemplo, chinês come rato, brasileiro acha estranho, acha. E capivara, e mocó, e preá, e paca. Mas come-se com uma, assim... O consumo de paca é um dos animais preferenciais de caça no Brasil. Ele é extremamente consumido no Brasil. Né? E eu estou falando, eu trabalho com caça. Tá? Eu trabalho com caça.
Desde a minha graduação até o pós-doutorado, eu trabalho com isso, ok? A minha tese se chama A Caça no Brasil. É isso. E a pessoa tá Então, lembrando aqui onça, tartaruga, veado. você imagina, Gente, são 500, isso é dado da minha tese, 523 espécies no Brasil são passíveis de serem consumidas pelo ser humano. 523, tudo bem? tatupeba, hein? É verdade que ninguém come tatupeba no Brasil? Que história! Aqui no Nordeste é um Olha, dos animais preferenciais. É um dos animais preferenciais. Entendeu? Mas por quê? Porque aí é outra coisa que é transferência de preferência de caça. Quando os preferenciais são extintos ou entram em depressão populacional, a preferência recai sobre espécies que não eram preferenciais, ou espécies menores, ou que eram desprezadas e passam a não ser. Isso é outro papo. Agora vamos comigo aqui. Nós temos a caça presente em qualquer lugar que você imagine que tem ser humano, tem caça. Com espécies de roedor, como eu já falei para você, com espécies de primata, inclusive, que é muito concentrado nas etnias indígenas ou de ascendência indígena, mas também nós temos, tem uma principalmente na vegana, Amazônia. desculpa, tem uma vegana falando, vou me retirar, sou vegana. Aqui ninguém é a favor da caça, é o Que contrário. isso? A gente está Não, pelo contrário. a caça. É que ela falou assim, ai, vou me retirar porque sou vegano. Não, o que a gente está defendendo aqui é que pare com isso. O que a gente está dizendo, que o Hugo está dizendo, é que é uma hipocrisia a gente culpar os chineses pelo coronavírus se a gente faz igual aqui. Acho que ela pegou pelo meio e achou que estava defendendo. Não. Eu trabalho com caça, eu não sou caçador, não, galera. Sou biólogo, trabalho com análise de impacto de caça. Calma. Ela entendeu tudo errado e achou que a gente era dois malucos aqui defendendo a caça. Não! Daqui a pouco tá editada, né? Biólogo defende a caça. Uma fake news aqui do governo. Laura, Pelo amor, não, calma. Eles querem matar bicho. Eu mato onça, cara, e você Não. quer catinga. Não. O que eu quero dizer esse contato que aconteceu lá em Wuhan, ele é completamente possível de acontecer no Brasil. Entendeu? Porque nós temos o contato direto do caçador e nós temos também comércio de carne de caça nas capitais brasileiras. Nosso grupo de pesquisa publicou um artigo em 2013 na Biodiversity and Conservation. Vou colocar o link para vocês verem. Em 2013, nós mostramos 131 espécies animais vendidas apenas para fins medicinais nas capitais brasileiras, Lawrence. Em cidades, capitais não, em cidades. Na Indonésia, só que aqui é um pouquinho mais disfarçado. Não é aquele mercado. Então, do mesmo jeito que se usa animal na China como para fins medicinais, no Brasil isso também acontece. Entende o que eu quero dizer? Mas veja, eu não estou aqui numa espécie de demonizando lá para demonizar aqui o tipo de uso. O que eu quero mostrar para vocês é que esse problema existe. E esse problema precisa ser encarado. E encará-lo também significa abordar todas as questões socioculturais envolvidas nisso. De saúde alimentar, inclusive. Tudo bem? Mas esse problema existe. O tatu é um grande exemplo disso. O Microbacterium lepro, que é o que causa a hanseníase, o que antigamente chamada de lepra, né? Hoje não é o nome mais utilizado, não deveria, né? Ele é fortemente encontrado em tatus e em tocas de tatu. E veja, nós só sabemos disso porque a mesma espécie de tatu que ocorre aqui, uma das, que é a Dasypus novensinctus, também ocorre nos Estados Unidos, e essa descoberta aconteceu lá. E aí nós temos estudos no Brasil também, tendo a mesma conclusão. Mas veja, quantas pessoas morrem no meio da Amazônia com problemas respiratórios e que eu não faço ideia, Lawrence, eu não faço ideia do que morreu. Se foi um fungo, se foi uma bactéria, se foi um vírus desconhecido. Entende o que eu quero dizer para vocês? Deve ter neurológico, isso. Enfim, uma série de outras... Veja, então, é muito sério esse problema. Ao mesmo tempo, nós precisamos equilibrar o discurso de resolver o problema com evitar o discurso de demonização cultural em cima de populações que não têm a penetração
social que nós temos para discutir, por exemplo, o veganismo ou várias outras abordagens de E o cara preservação pode não ambiental. ter, o cara pode não ter condição econômica. Eu sou pai, eu tenho 2 filhos. Se eu fosse um ribeirinho no meio da Amazônia e meu filho tivesse com fome, certamente eu comeria paca, tatu e o que fosse. É muito fácil a gente julgar daqui, mas na verdade você tem que ter um processo de educação ambiental e também um processo de condições sociais para terem alternativas à carne de caça, né? Esse é um ponto muito importante, tá, Laura? Eu costumo equiparar o problema da caça com o problema das drogas, tá? E, gente, eu vou falar assim do fundo do coração. Eu trabalho com isso há 12 anos. E eu não. Até a gente costuma dizer isso, né? Quanto mais você estuda, menos você sabe, né? Menos assertivo você é. Me perguntam muito sobre isso, sobre o que fazer, né? Proibição, não sei o quê, regulamentação, caça esportiva, caça de subsistência, como é que é? Caça esportiva tem que ser proibida, cara. Caça Cara, esportiva, para mim, a isso, diversão era poder caçar caçador de caça esportiva. Caça olha esportiva. que doido isso, Lawrence, olha que doido isso. Veja só. Esse tipo de posição assertiva eu não consigo ter. E eu vou te explicar. Tudo bem? Eu já te explico. Mas antes eu vou falar disso. Não que eu defenda. Eu não faria, por exemplo. Mas olha o ponto onde eu quero chegar. É muito difícil a gente, no assertivo, tentar resolver um problema que envolve milhões de pessoas de diferentes esferas da sociedade, mas que a maior parte delas estão nas esferas mais baixas da sociedade, socioeconomicamente falando. É muito difícil, é muito parecido com o problema das drogas, né? Pelo menos assim, uma pessoa sensata, inclusive que defenda a regulamentação de droga, por exemplo, não necessariamente vai defender, vai falar para as pessoas usem droga, né? Da mesma forma que há muitos conservacionistas sensatos que não vão falar, vá lá no meio caça, mas que ele enxergue na regulamentação de caça alguma saída para vários problemas. Porém, não é de jeito nenhum, uma saída fácil, seja lá qual for. Eu vou dar exemplos de 4 países, tá? Namíbia, Costa Rica, Quênia e Tanzânia. Eu vou começar comparando Namíbia e Tanzânia. Namíbia, a caça é Pode regulada. avisar que a gente só tem mais 4 minutos, tá? Só para te Eu vou avisar. falar muito rápido, super rápido. Namíbia, a caça é regulada e tem excelentes dados de conservação na Namíbia. Sim. A Namíbia... Você conhece a Namíbia, Lawrence? Namíbia, eu não fui, desses países é o único que eu não fui, mas eu acompanho e sei do exemplo do dinheiro da caça para sustentabilidade. Mas conservação. A Quênia tem pena de morte para poacher. Eu estive Pronto. com as anti-poach patrol que tem ordem para matar caçador. Aí se liga. Você tem essa realidade na Namíbia que a gente pode dizer que para muitas áreas funciona. Tanzânia também tem caça regulada e é horrível. Porque a China comprou, nós temos 1 minuto e 45. Tanzânia é horrível. Costa Rica, a caça lá é proibida e funciona super bem. Ok? E vou trocar o Quênia pelo Brasil. E no Brasil, a caça é proibida e não funciona bem. Então veja que nós temos 4 exemplos diferentes onde a gente não consegue realmente chegar num modelo bandeira. Mas, para o Brasil, concluindo, eu acho que regulamentação de caça esportiva no Brasil está longe da nossa realidade, porque depende de um nível de fiscalização gigante, um nível de manejo gigante e um nível de coesão entre caçadores e conservação que a gente está muito longe de alcançar. Por isso, eu acho que, para o momento, eu sou completamente contra. E mais uma vez, eu não citou Costa Rica, mas Costa Rica, boa parte do recurso vai para o próprio ribeirinho, para o próprio morador. Isso, gente, de ecoturismo. Acabar aqui o tempo, nós ficamos 2 horas. Eu só preciso dar 2 frases, rápido, tá? Para a galera perceber. Número 1, eu não sou caçador, né? Não caço. E eu, inclusive, sou vegetariano. Mas é isso. Então, por favor, não me demonizem. Eu estou aqui aberto ao diálogo. Foi uma pessoa que pegou o bonde andando e saiu chamando a gente de caçador. Hugo, agradecer de coração. Próxima vez que a gente vai se ver vai ser aí na Caatinga. Eu vou conhecer Baturité. Baturité, Quixadá, que é uma área maravilhosa.
Jericoacoara, para a gente dar um mergulho essa eu também. conheço, ó. Ixi, Ah. tem história. Eu era hippie. Obrigado, cara. Você é demais. Obrigado mesmo.